Amém. Boa noite a todos, tudo bem? Para quem não está sabendo, nosso pastor está de férias, está descansando, está recompondo as suas energias lá em Quatro Marcos, cidade natal dele. E não somente ele, mas como outros irmãos estão descansando também. Esse ano de 2021, temos muitas promessas de Deus para serem realizadas. E com certeza os irmãos se encherão, se renovarão as suas forças para que esse ano seja um ano de bênção. Amém? Sem mais demora, gostaria de estar partindo para a mensagem. E essa mensagem é algo que tocou em meu coração. Eu creio que irá tocar no coração de cada um, porque não é algo novo. É algo que já aprendemos. Mas algum momento da nossa vida nós nos esquecemos dessa doutrina, que é a doutrina da oração. Amém? Vamos ler o Evangelho de Mateus. Mateus 26, a partir do verso 36, que diz assim: Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: Sente-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fique aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou: Meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Então voltou aos seus discípulos e o encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Perguntou-lhe ele a Pedro. Vigiem e orem, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível, afasta de mim este cálice, sem que eu o beba. Faça a tua vontade. Quando voltou de novo e os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Somente até aí. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Estamos aqui, Senhor, para aprender mais de Ti, Senhor. Hoje é o terceiro dia do ano e queremos Te ouvir, Senhor. Queremos aprender para que não possamos errar, ó Pai. E se errarmos, Senhor, possamos errar menos do que o ano passado. Senhor, queremos Te agradecer pela vida, Senhor. Queremos Te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, na Tua casa, o primeiro domingo do ano, ouvindo, louvando, Te agradecendo, Te louvando, bendizendo o Teu nome, ó Pai. Senhor, que o nosso coração possa ser receptivo, Senhor, à Tua palavra. E não somente, ó Pai, possamos nos inchar da Tua palavra, mas que possamos aprender e praticar, Senhor, durante todo o ano. Ó Espírito Santo de Deus, cuida de cada coração, que possa, Senhor, ser terra fértil, terra que produz fruto. É o que Te pedimos e desde já Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. O diabo, ele não fica com medo com o cargo que você tem na igreja.
Ele não fica com medo se você é líder de jovens, se você é líder do departamento infantil, se você é músico. Ele não fica com medo. Ele não fica com medo com o que você tem. Ele não treme com os dons, os talentos que Deus deu para você. Ele não fica com medo, ele não treme por causa disso. O diabo, ele só teme em uma coisa: o cristão que ora. Ele vai temer essa pessoa. Se ele conseguir neutralizar você nessa parte, te tornar estéril nessa parte, você falhará em todo o resto. Você falhará em ser uma pessoa que cuida da mídia, você falhará em ser um pregador, você falhará em ser um músico, você falhará em ser uma recepcionista, você falhará em ser um membro da igreja, você falhará em tudo. Por isso que Deus, Ele nos exorta a orar. E não orar, quando Deus fala assim, quando orar, Ele não está falando se você orar, se você quiser orar, quando der tempo para você orar. Mas Ele está falando, quando você orar, feche a porta e em particular, fale comigo. E eu que vejo em particular, te recompensarei. Para que possamos aprender sobre oração, precisamos ter um exemplo. E quem melhor do que Jesus, o nosso Senhor, para nos ensinar? Jesus, Ele, antes de fazer qualquer coisa, Ele orava. Quando Ele iniciou o seu ministério aos 30 anos, Ele orava. Quando Ele foi escolher os seus discípulos, Ele orava. Quando Ele foi alimentar uma multidão com apenas 5 pães e 2 peixinhos, adivinhe, Ele orava. Ele orava para curar. Ele orava para ressuscitar. A vida de Jesus era uma vida de oração. Aí você fala, mas Jesus era perfeito, era Deus, era 100% Deus, era 100% homem. Mas se você for pegar todos os reformadores, o que eles tinham em comum? Uns tinham teologia incomparável, outros sabiam de menos, mas o que eles tinham em comum era oração. Eles eram homens de oração. Eles eram mulheres de oração. Essa virada do ano, eu estava ali com meu irmão, na casa dele, juntamente com meus irmãos, e a gente se reuniu ali para orar, e antes que a gente começasse a orar, uma criancinha de 2 anos, meus sobrinhos, começou, antes que a gente fizesse qualquer coisa, ele começou, Papai do céu, abençoa o papai, abençoa a mamãe, abençoa o meu irmão. Uma criancinha de 2 anos estava orando, e todos nós, adultos, ficamos olhando para ele, impressionados. Como Deus coloca uma dependência da oração em uma criança de 2 anos. Eu gostaria de fazer uma pergunta retórica aqui para vocês. Hoje é o 3º dia do ano, e qual foi o tempo gasto no primeiro dia em oração? Qual foi o tempo gasto no 2º dia em oração? E qual foi o tempo gasto hoje em oração? Quantas vezes você chegou para Deus com o coração aberto, pedindo para perdoar os pecados? Quantas vezes você chegou para Deus pedindo para abençoar todo esse ano? Quanto tempo você gastou? Se você dedicou bastante tempo nessa doutrina, glória a Deus por isso. Mas eu acredito que a maioria, assim como eu, temos gasto pouco tempo
temos dedicado pouco tempo a essa doutrina, a essa prática. Que não sejamos estéreis. Que quando Jesus vier até nós, não nos encontre dormindo. Que não sejamos uma árvore bonita neste mundo. Que quando Jesus vier procurar o fruto, não encontre nada. E quando isso acontecer, Jesus vai pegar essa árvore e vai secá-la. E somente há um destino para essa árvore sem fruto: é o inferno. É a eternidade no inferno, onde você vai sentir dor, onde eu vou sentir dor, porque não tivemos um relacionamento com Deus. Que não sejamos igualmente a igreja de Laodiceia, que achando que possuía muitos dons, que achando que possuía muitos talentos, ficava se engrandecendo. Mas Jesus, Deus, falou: você é pobre, você é cego, você é nu. Eu te oriento que você abra os seus olhos. Que Deus tenha misericórdia da nossa alma, que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, que Deus tenha misericórdia dos nossos filhos, dos nossos parentes, porque você não precisa simplesmente, você não só ora por você, você como cristão, você ora para os seus filhos, você ora para a sua família, e você não simplesmente ora para as pessoas salvas, você ora para aquelas pessoas problemáticas, porque essas pessoas que Deus quer mudar, essas pessoas que Deus quer trazer até a casa para ouvir a voz dEle, para ser mudada, para ser um agente aí no mundo de mudança, para ser um agente de transformação. Que Deus tenha misericórdia na nossa vida. Precisamos entender o que é oração. Muitas vezes oramos sem saber. Ensinamos nossos filhos a orar aquela oração repetida: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Aí todo dia nós falamos para o nosso filho: faça essa oração. Essa oração foi um modelo, não é algo que devemos repetir sempre, é algo que devemos analisar e aprender. A primeira coisa que devemos ensinar aos nossos filhos é a situação espiritual deles, que eles estão o quê? Que eles são pecadores, e que eles precisam de arrependimento, assim como nós adultos, que eles precisam se arrepender, e existe uma pessoa que morreu para que pudéssemos ter essa bênção, para que pudéssemos ter essa graça. Então, o que é oração? Eu achei uma definição no livro de John Bunyan, que se chama Um Tratado sobre a Oração, que diz assim: oração é o derramar do coração ou da alma, de modo sincero, consciente e amoroso diante de Deus, por meio de Cristo, no poder e ajuda do Espírito Santo, buscando as coisas que Deus prometeu, ou que estão em conformidade com a sua palavra, para o bem da igreja, com fiel e submissão à sua vontade. Eu vou ler novamente. Oração é o derramar do coração ou da alma, de modo sincero, consciente e amoroso diante de Deus, por meio de Cristo, no poder e ajuda do Espírito Santo, buscando as coisas que Deus prometeu, ou que estão em conformidade com a sua palavra, para o bem da igreja, com fiel e submissão à sua vontade. O que é oração? Oração é o derramar da alma de modo sincero. Você não pode
se ajoelhar perante Deus e começar a falar aquelas palavras bonitas. Senhor, eu jejuei hoje, eu fiz isso, aquilo, como fariseu, né? Senhor, olha como eu sou bom, olha para mim. Você viu aquele irmão meu lá? Compare, se comparando ao irmão que está do seu lado. Senhor, eu não sou pecador, eu dou o dízimo. Você viu aqui como eu trouxe o dízimo na tua casa? Você viu que eu ajudo na tua casa? Não devemos chegar a Deus de modo arrogante, mas devemos chegar de modo sincero, sem cera, sem máscaras. Devemos chegar, porque Deus, Ele vê o quê? Ele vê o seu coração. Ele te conhece, Ele sabe tudo que você fez durante o dia. Ele sabe todos os motoristas que você xingou no trânsito, todos os gestos que você fez. Ele conhece. Deus é um Deus onisciente, é onipresente, Ele está em todo lugar. Não adianta você chegar se gabando ou falando coisa que você não fez, porque Deus conhece seu coração. Então, quando você se ajoelhar perante Deus, que seja de modo sincero. A segunda, são 7 pontos que vimos nessa definição de oração. Esse foi o primeiro ponto, que é de modo sincero. O segundo ponto aqui é de modo consciente. Ou seja, precisamos entender a quem nós estamos pedindo. Quem é Deus? Quem é Deus? O terceiro ponto é por meio de Cristo. Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, por meio de Cristo. Na ajuda do Espírito Santo. Nada podemos fazer se não for o Espírito Santo a nos ajudar. Quinto, em conformidade à sua palavra. Tem muitos irmãos e pessoas aí que oram: Senhor, que aquele irmão venha sofrer a consequência, que aquele irmão venha ver o quanto eu sou próspero. Quem lembra aqui daquela música, Sabor de Mel? Quem me viu passar na prova, quem já cantou aqui? E não me ajudou, quando veio na bênção, vai se arrepender, hein? Vai se arrepender. Não. Isso não está na palavra de Deus. A palavra de Deus, em Gálatas 5:22, diz o seguinte: fala do fruto do Espírito e fala do amor, fala do domínio próprio, fala de muitas das coisas que Deus promete para você. Então você tem que orar como? Você tem que orar em conformidade à palavra de Deus, porque tudo que passar disso é herege, tudo que passar disso provém do inimigo, tudo que passar disso provém de Satanás. O sexto ponto, para o bem da igreja. A igreja aqui tem um significado de reino. Quando você orar, ora para o reino. Quando você começa a ler a Bíblia, você vê Paulo orando. Ele ora para quem? Ele ora para as igrejas. Os apóstolos oram para quem? Ora pelas igrejas. Então, pelo bem da igreja. Quando você chegar na sua casa hoje e antes de dormir, você for orar, quando você orar, lembre-se da igreja. Lembre-se do pastor, lembre-se do ministério de louvor, lembre-se do pessoal que está na mídia, lembre-se das irmãs que ficam na recepção, lembre-se das irmãs que ficam na cozinha, nas festividades aí. Talvez você não vê muito elas, porque elas estão preparando o lanche para a gente, estão na correria. Lembre dos irmãos que procuraram melhorar a igreja, se doando, fisicamente, financeiramente. Lembre dos seus irmãos.
Quando você pensar neles, não fica pensando e murmurando, fica pensando, intercedendo por eles. Suportai-vos aos outros em oração. Em sétimo, submissão à vontade de Deus. Foi o texto que lemos em Mateus aqui. Jesus orou: Pai, que não seja conforme eu quero, mas conforme tu queres. Isso é oração. De modo sincero, de modo consciente, por meio de Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, em conformidade à sua palavra, para o bem da igreja e submissão à vontade de Deus. Em Romanos 8, 26, eu vou abrir aqui. Diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. A segunda coisa que devemos entender quando nos ajoelhamos e quando formos orar, é que devemos orar no Espírito. Quem é o Espírito de Deus? Nós negligenciamos o Espírito Santo, porque já chegamos e nós esquecemos que Ele é Deus. Nós esquecemos que tanto o Pai, como o Filho, e como o Espírito Santo, são três pessoas. Eles são plenamente Deus. E eles são um só Deus. Nossa, que loucura, né? É difícil entender mesmo. A doutrina da Trindade é algo que, se formos parar para colocar ou fazer alguma analogia não será capaz de descrever isso. Por isso que o apóstolo Paulo, ele fala assim, que em parte conhecemos, em parte profetizamos. A gente não consegue entender Deus, porque Deus é um Deus eterno, é um Deus infinito, é imensurável. Como explicar a Deus? Como orar a Deus? Como falar Pai? Sem a ajuda do Espírito Santo. Em 1 Coríntios fala que o Espírito que sonda, o Espírito que conhece a vontade de Deus. E como chegarmos diante de Deus apenas pelo nosso conhecimento intelectual, pela nossa teologia fraca, pela nossa teologia limitada? Deus, eu preciso daquilo. Está vendo aquele carro lá? Eu preciso daquele carro. Senhor, está vendo aquela jovem lá? Eu preciso namorar ela. Eu preciso casar com ela. Senhor, está vendo aquele emprego, aquela promoção? Ela é minha. Se esquece da vontade de Deus. Senhor, que não seja como eu quero, porque o meu coração ele é enganoso. O meu coração ele é falho, ele é limitado. Ele precisa da ajuda do Espírito Santo para que ele possa pedir algo de valor, algo em conformidade, porque o Espírito Santo ele vai interceder por você com gemidos inexprimíveis. A palavra de Deus está dizendo isso. Então você, quando for orar, ore com a ajuda dele, peça a ajuda dele. Espírito Santo, estou aqui diante de ti. Ajude a falar com o Pai. Ajude a falar com um Deus Criador. Ajude-me a falar com o Filho que morreu naquela cruz por mim.
O terceiro ponto da oração é que devemos orar com a ajuda do Espírito Santo, mas devemos orar com entendimento. Eu quero ler com vocês um texto que diz assim, lá no Evangelho de Mateus 15. Mateus 15, 21. Que diz o seguinte: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele, gritando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximou-se dele e pediram: manda embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio então, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Disse ela: porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Eu orarei ao Pai em espírito, mas eu orarei com entendimento. Às vezes não entendemos a questão do tempo. Às vezes queremos a bênção de imediato. Às vezes não entendemos aquele a quem nós pedimos a bênção. Queremos a bênção, mas não queremos nos relacionar com aquela pessoa que abençoa, que é Cristo. Se imagine, se coloque no lugar dessa mulher, dessa cananeia. Quando ela chega até Jesus para pedir algo, imagine você pedindo para Jesus algo, e Jesus fala assim: eu vim a este mundo para abençoar os filhos de Israel, não os cachorrinhos. Quantas pessoas que têm um orgulho desse tamanho assim, eu não quero saber mais de igreja, eu não quero saber mais de Deus, eu vou virar ateu. Mas essa mulher, ela entendia algo que muitas pessoas que foram curadas no tempo de Jesus entendeu. Ela entendia que Jesus era misericordioso. Ela entendia que a vontade de Deus era curar a filha dela. Então ela insistiu e ela falou: até os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus senhores. Quando Jesus fala assim, Jesus tem outra passagem do centurião, que está em Mateus mesmo, que quando ele vem interceder por um escravo seu, por um servo seu, o centurião chega até Deus e fala assim: cure meu servo. E Jesus fala assim: então vamos lá, vou lá curar ele. Ele diz assim: não precisa, Senhor, não precisa ir até a minha casa, não precisa, porque eu sou um homem de autoridade. Eu digo a esse servo vai e ele vai, eu digo a esse servo vem e ele vem. Eu só preciso de uma palavra sua. Diz apenas uma palavra que meu servo será curado. Entendimento. Filho de Davi, cego Bartimeu gritando: Jesus, filho de Davi. Quando você chegar até Deus, você tem que entender quem Ele é.
e que há um tempo para todas as coisas, que quando você pedir, não fica pedindo e se você não receber, eu fiquei chateado. Não. Seja como Jesus, Senhor, que não seja como tu quer, como eu quero, mas como tu queres. Que não seja a minha vontade, porque a minha vontade ela é falha, é limitada. Quando lemos esse texto, que Jesus orando ali no Getsêmani, anteriormente Jesus fala para Pedro: Pedro, hoje você me negará 3 vezes. Pedro: não, eu? Não, Senhor, nem é que eu morra, mas eu nunca te negarei. Jesus chega para cada um de nós hoje e fala assim: você vai fazer isso, vai acontecer isso para você. Você: não, isso nunca vai acontecer. Eu vou te levar para caminhos. Não, isso nunca vai acontecer. Senhor, eu nunca te abandonarei. Mas assim como ele falou para Pedro, ele está falando para nós, para cada um. A carne é fraca. É necessário que você ore. É necessário que você separe um tempo no seu dia para que você tenha intimidade comigo, para que você escute o que eu vou falar. Em Salmos fala assim: os que me amam e oram, eu também os amarei. Jeremias 29 diz o seguinte: clama a mim, eu vou te responder coisas, eu vou te falar coisas que você não sabe que irá acontecer nesse ano de 2021. Senhor, vai ser tudo bênção, o coronavírus vai embora e a gente vai voltar ao normal, e a gente vai voltar a frequentar o shopping, tu vai fazer tudo de novo. Jesus está dizendo: não seja tolo. Vai vir tempestades. E você precisa estar alicerçado na rocha. Não construa, não inicie o ano construindo sua casa na areia. Chegar hoje lá e comer. Não, vocês vão ter que comer aqui hoje, viu, gente? Hoje os jovens prepararam algo aí, então. Mas você chegar na sua casa e fazer qualquer coisa e deitar na cama e dormir, sem antes falar com Deus. Aí amanhã você levanta atrasado. Senhor, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, amém. E vai para trabalhar. Aí seu dia é aquele tormento. Aí você chega em casa, a mulher fala isso, os filhos pedem isso, o filho pede aquilo, você não quer saber, meu dia foi muito ruim, eu vou dormir de novo. Aí passa o dia 4. Aí daqui a pouco, a segunda-feira foi. A terça-feira foi. O mês de janeiro foi, o mês de fevereiro. Aí no final do ano, nossa Senhor, esse ano foi um desastre. Eu não consegui me controlar quando eu recebi assédio daquela mulher no trabalho. Eu não consegui controlar quando eu estava ali com a minha namorada a sós. Eu não consegui me controlar quando aquele carro me fechou e eu xinguei ele. E ele estava endemoniado e saiu daquele carro quebrando todo o meu carro. Eu passei por cima dele e matei ele. Eu não consegui me controlar. Eu não consegui me controlar. Aí Jesus olha assim: perinda. Esperinda. Mineiro fala perinda, viu? Perinda. Não é espera um pouco, esperinda. Deixa eu pegar aqui o livro de 2021. Dia 1 não orou. Dia 2 não orou.
O mês de janeiro orou 1 minuto. Fevereiro não orou. Foi na chácara lá dos jovens, na confraternização. Ficou 4 dias lá, ouviu palavras, brincou, nadou, jogou bola, mas não orou também. Estava vendo o pastor pregar, e quando o pastor chamou para orar, não orou. Estava no ajuntamento e não orou. Estava no shopping, não orou. Comeu todos os dias do ano e não orou. E chega no final do ano e reclama que nada deu certo. Que audácia. Que pessoa hipócrita somos nós quando reclamamos a Deus de que Ele não nos abençoou. Quando reclamamos ao Espírito Santo que Ele não estava ali nos ajudando em todas as nossas tentações. Sabe, Deus está dando oportunidade para mim. Porque 2021 eu não fui uma pessoa que orou muito. 2020, gente, desculpa. 2020. Eu não fui uma pessoa que orou muito. Eu não fui uma pessoa que buscou constantemente a Deus. E eu me arrependo disso. Porque eu não consegui conquistar tudo o que eu queria. Eu não consegui me controlar às vezes. Eu deixei que a raiva, eu deixei que coisas me dominassem. Mas virou o ano. E 2021 está aqui. E é o 3º dia do ano. E Deus me deu essa oportunidade de fazer diferente. Deus está dando a oportunidade a cada um de fazer diferente. E Deus está chamando, está clamando. Vem até mim. Tenha um relacionamento comigo. E eu vou te anunciar coisas grandes. Eu vou te anunciar coisas que a traça não vai corroer. Que você não vai perder. Que não vai depreciar. Vai vir coisas na sua vida que se você precisa estar alicerçado na rocha. Porque senão você vai cair. Deus está dando oportunidade. Deus está me dando oportunidade. E eu não vou desperdiçar. E eu oro para que Deus coloque em seu coração e que você não desperdice também essa oportunidade de ter um relacionamento com Deus. Que 2021 seja um ano de crescimento espiritual para cada um. Não deixe essa oportunidade ir embora. Não deixe a oportunidade de orar para aquela pessoa que não conhece a Cristo da sua família. Para aquela pessoa que está doente. Para aquela pessoa que você sabe que a qualquer momento vai ser ceifada a vida dela, porque ela anda nas drogas, ela anda roubando, ela anda com más companhias. Ela anda nervosa, estressada demais. Deus está te dando a oportunidade. Talvez alguns não cheguem até o final da semana. E aí, quando você chegar perante Deus, o que você vai dizer? O que você vai ouvir de Deus? Você foi cego, você foi hipócrita, você foi... Não. Ou você quer ouvir, servo bom e fiel, você teve um relacionamento comigo na terra, você foi um cristão verdadeiro, você foi uma pessoa que buscou a minha face. Está vendo este reino? Ele pertence a você. E aqui você nunca mais será triste. Aqui você não vai precisar chorar porque você não ganhou a promoção. Aqui não vai precisar
chorar porque você perdeu um ente querido, não. Aqui só reina a alegria. Essa é a oportunidade que Deus está dando a nós. Pedro, quando Jesus falou isso para ele, Pedro falou assim: imagina, Senhor, eu nunca vou te negar, nem que eu morra. Antes que o galo cantou, Pedro negou 3 vezes a Deus. Pedro precisou entender que ele precisava ser um homem de oração, porque muitos paradigmas seriam quebrados. Ele pregaria a gentios, e ele foi um líder que orou. Então, quando você for orar, você ora com sinceridade. Quando você for orar, você ora com a ajuda do Espírito Santo, com Deus Espírito Santo. Quando você for orar, você ora com entendimento daquele quem você está pedindo, que é Jesus o Cristo, aquele que morreu, aquele que ressuscitou e aquele que está pronto para vir buscar a sua igreja. Amém? Eu gostaria de fazer uma oração com vocês. Coloque-se de pé.